Muito bem, já estamos de volta com o Agora ao vivo para você. São 11 horas e 7 minutos em Manaus e a partir de agora a TV em Tempo começa mais uma etapa do seu projeto das eleições 2012. Trata-se de uma série de entrevistas, portanto essa é a penúltima etapa das entrevistas que nós teremos com os candidatos. Hoje a nossa convidada é Vanessa Graziotin, do PCdoB, que já está conosco aqui no estúdio. As regras para essa entrevista foram acordadas com os representantes de cada candidato e nós teremos a duração de 20 minutos. Durante hoje e amanhã nós teremos a presença aqui dos candidatos a prefeito e também nos dias 22 e 23, finalizando essa série de entrevistas, os candidatos participam de outras entrevistas no Jornal em Tempo. Portanto, candidata Vanessa Graziotin, seja muito bem-vinda. Durante esse período de entrevistas, nós teremos um cronômetro que deve aparecer na tela a cada 5 minutos para que a candidata e quem está em casa também acompanhando essa entrevista possa ter referências em relação ao tempo de duração. Vamos começar? Vamos lá, Amaral. Bom dia. É importante eu falar do cronômetro porque quem está em casa vai poder acompanhar toda a duração dessa entrevista. Nós temos durante aqui no estúdio vários pontos para que sirva de referência a senhora e para quem está em casa também acompanha, está aqui no rodapé da tela para você que está em casa acompanhar toda a duração da entrevista. A gente vai começar neste momento. Posso liberar o cronômetro, a produção pode liberar, por gentileza. Candidata Vanessa Graziotin, o que a senhora acha que nesse segundo turno, a senhora que já esteve aqui, participou de eleições no primeiro, participou das entrevistas no primeiro turno, o que a senhora julga de ser mais importante dentro das suas propostas para levar a população de Manaus nesse outro encontro que nós temos agora para falar exatamente sobre essas propostas? Primeiro eu quero agradecer a você, Amaral, quero agradecer a TV em Tempo pela oportunidade de estarmos aqui ao vivo, falando com a nossa querida gente de Manaus. E agradecer esse povo querido que me colocou no segundo turno das eleições, me dando uma oportunidade de mostrar mais as minhas propostas e não apenas falar das propostas, mas dizer como nós vamos viabilizar cada uma delas, né? Então eu sou muito agradecida à minha querida gente da cidade de Manaus. E dizer que nesse segundo turno nós estamos recapitulando tudo aquilo que nós falamos no primeiro turno. Entretanto, a gente está também mostrando que existe 2 candidatos somente, e são 2 candidatos muito diferentes. Não por conta de um ser homem e outro mulher, que é o meu caso, mas por conta dos projetos políticos que ambos representam e ambos defendem, né? A minha coligação é uma coligação baseada nessas forças políticas, nesse time político que governa o Brasil e governa o Amazonas. E o meu objetivo como candidata a prefeita é colocar a cidade de Manaus neste caminho, no caminho do desenvolvimento, mas do desenvolvimento com o cuidado com as pessoas. Porque a cada dia eu tenho mais segurança da necessidade que Manaus tem de ter uma prefeita que cuide das pessoas, uma prefeita capaz de fazer em 4 anos tudo aquilo que os prefeitos anteriores não fizeram. Não só por incompetência, mas principalmente por falta de compromisso com a nossa gente, com o povo de Manaus. É muito triste chegar numa casa e ver que uma mãe não pode trabalhar porque tem que ficar cuidando dos filhos. E a culpa é da prefeitura. Porque se a prefeitura tivesse feito as creches que deveriam ter sido feitas, essa mãe, ela poderia trabalhar, poderia aumentar a renda da família e dar uma vida mais digna às pessoas. É muito triste ver que centenas de residências na Casa de Manaus, milhares de residências, não têm água encanada. Ao passo em que tudo está pronto, toda a infraestrutura. O governo do estado construiu o PROAMA, que é a captação da água lá na Zona Leste, a estação de tratamento, os reservatórios, o anel de distribuição pronto e as pessoas não têm água. E a maioria das pessoas não sabem por que elas não têm água. Elas não têm água porque não há um entendimento entre Prefeitura de Manaus, o prefeito e a empresa concessionária com o governo federal. Então eu sou candidata a prefeita para resolver esses problemas, para resolver os problemas mais simples, mas também para resolver os problemas mais complexos. Eu não quero viver nessa cidade onde os mototaxistas que andam pela cidade não estejam regularizados. E o que é que falta? Falta um compromisso político do prefeito em regulamentar essa categoria. Dá, portanto, a esses trabalhadores e trabalhadoras segurança, mas também aos passageiros que se utilizam desse meio de transporte.
Candidato, é bom a gente lembrar que as regras dessa entrevista foram enviadas ao Tribunal Regional Eleitoral e, com base nelas, nós vamos nos revezar. São perguntas aqui no estúdio e perguntas na rua, onde nossa equipe foi ouvir algumas indagações da população de Manaus. Eu lhe convido, neste momento, a acompanhar a primeira delas. Vanessa, assim como o governo, a prefeitura vai ter um programa de moradia para as pessoas carentes? Olha, é isso que ela repete, ela dá mais um exemplo de tudo aquilo que eu estou dizendo. Nesses últimos anos, o governo do estado tem construído muita moradia popular, em parceria com o governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida. Essa administração e as administrações anteriores não construíram, da prefeitura, não construíram nenhuma unidade, nenhum apartamento, nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida. Então é essa a realidade que eu quero mudar. Por isso que estou colocando no meu plano de governo que construirei 10 mil casas populares em Manaus. 10 mil moradias através do programa Minha Casa Minha Vida, fora outros programas que eu, como prefeita, poderei acessar junto ao governo federal, como, por exemplo, a remoção de famílias e de residências que estão localizadas em áreas de risco. Não é? Há um projeto do governo federal e como eu tenho as portas abertas em Brasília, eu pertenço a esse grupo que governa o Brasil, eu terei muita facilidade para resolver isso. Olha, muita gente na cidade poderia estar fora das áreas dos alagados, estar fora das áreas de risco e ter a sua casa própria. Não tem, porque não há nenhum compromisso dessa atual administração, que é bom que se diga. O prefeito de Manaus tem um candidato, ele próprio diz, e o candidato dele não sou eu, é o candidato meu adversário. Então eu vou mudar essa realidade, é uma vergonha que Manaus tem muito Prosamin, que foi feito, todos eles pelo governo do estado. A prefeitura não foi capaz de construir o seu Prosamin, que era do Igarapé do Mindu, que além de sanear aquelas águas, porque é o Igarapé que passa por um dos maiores parques da cidade de Manaus, que é o Parque do Mindu, além de despoluir, além de urbanizar aquele entorno do Igarapé do Mindu, deveria garantir moradia digna para muita gente. Mas são quase mais de 5 anos se passados e a prefeitura não fez nem 14% das obras. Então eu sou candidata a prefeita para mudar essa realidade, para cuidar das pessoas e melhorar a vida de cada um e de cada uma aqui na cidade de Manaus. A senhora falou da construção de 10 mil casas populares. A gente observa hoje a cidade de Manaus, por conta do próprio crescimento desordenado feito por meio das invasões. Isso vem de encontro como uma das soluções para esse problema que a cidade sente até hoje, que são as invasões de terra. Quais outras propostas a senhora acredita que sejam fundamentais para resolver esse problema que até hoje é responsável pelo crescimento desordenado da capital, a diferença de renda da população e a falta de oportunidade? Bom, primeiro é o planejamento. Eu quero trazer uma nova forma de governar o município de Manaus. Eu quero trazer a eficiência para o poder público municipal. Tem que acabar com aquela história que diz o seguinte, que só a empresa privada é eficiente e o poder público é ineficiente. Não, eu quero trazer a eficiência, porque a eficiência no serviço público é a melhoria da qualidade do atendimento das pessoas, seja na educação, seja na saúde, seja no transporte coletivo, em todos os setores. Então eu trarei a modernidade, vou implantar métodos modernos e transparentes de administrar, utilizando internet, utilizando informação e compartilhamento de informações em tempo real. E tudo transparente para que as pessoas possam acessar esses dados, não é? E segundo, a eficiência virá com a valorização dos servidores públicos municipais. São cerca de 60 mil servidores públicos municipais e grande parte deles reivindicando a atualização de seus salários, de planos de cargos e carreira, e é isso que eu vou fazer. Eu sou farmacêutica, mas fui professora da rede pública estadual e sei que para você melhorar a qualidade da educação, por exemplo, e Manaus precisa melhorar, é a 20ª cidade em relação ao ensino, à qualidade de ensino, não é? Ao IDEB, o que não pode acontecer. Manaus é uma cidade rica
É a sexta mais rica do Brasil, mas é a 20ª em qualidade de ensino. Então eu sei que para melhorar a qualidade de ensino, não basta melhorar a infraestrutura. É preciso melhorar a infraestrutura, é preciso construir escolas de tempo integral, é preciso dar o reforço escolar, mas é preciso, acima de tudo, valorizar o profissional da educação. Valorizar o professor, valorizar o pedagogo, valorizar os assistentes sociais, ou seja, todos os profissionais que fazem educação. Assim a gente vai estar construindo um futuro melhor para as crianças de hoje. Candidata, nesse momento eu lhe convido a acompanhar mais uma pergunta que vem da população de Manaus. Vamos ver. Quais os programas sociais que a senhora vai manter da candidatura da prefeitura e quais a senhora vai implantar de novidades? Olha, os programas sociais, eu posso falar aqui rapidamente, né? Porque são tão poucos os programas sociais da prefeitura. Primeiro eu quero falar sobre o leite do meu filho. Todos os programas sociais bons eu vou manter, mas vou melhorar. O leite do meu filho será mantido, será ampliado e melhorado. O Bolsa Universidade do município será melhorado. O Bolsa Família Municipal será melhorado e ampliado também. Agora, além disso, nós precisamos criar outros programas sociais muito importantes. Primeiro, de geração de renda das famílias, que geração de renda passa pela capacitação das pessoas, e eu, como prefeita, atuarei muito nisso em parceria com as universidades públicas, universidades particulares, para capacitar aqueles trabalhadores e as trabalhadoras autônomas. Existe um banco no município que pouca gente conhece, chamado Banco da Gente. Eu vou transformar esse banco em agência de fomento e, através disso, garantir a essas pessoas um financiamento quase que a fundo perdido, para que a doceira tenha condições de trabalhar melhor e assim ganhar melhor, o borracheiro a mesma coisa, enfim, para ajudar as pessoas a crescer no seu negócio e melhorar a sua qualidade de vida. Mas eu vou trazer para cá outros programas sociais importantes, por exemplo, Mulheres da Paz. Esse é um programa federal que não existe em Manaus, que é um programa que você capacita mulheres e, ao mesmo tempo, você garante uma renda a essas mulheres para que elas possam trabalhar junto aos jovens, não é? Não só na recuperação, mas na orientação dos jovens para que eles não sigam o caminho das drogas. Quero melhorar muito o atendimento ao idoso, melhorar muito o atendimento aos jovens, ou seja, e aos deficientes também, que são pessoas e famílias que sofrem muito, ou seja, inúmeros programas sociais serão implantados na minha administração, além de manter aquilo que nós temos hoje, sempre melhorando, para que tenhamos todos a garantia que as pessoas que mais necessitam estão tendo acesso a esses programas sociais, às políticas sociais do município. Candidata Vanessa Graziotin, chegamos aos 11 minutos de entrevista, portanto, à metade desse período, e eu queria agora falar com a senhora sobre infraestrutura na capital. A cidade de Manaus é conhecida como uma cidade de oportunidades, e isso por conta do próprio polo industrial de Manaus, a Zona Franca. Isso atrai muita gente e realmente é uma cidade de oportunidades. O crescimento populacional disparou nos últimos anos, na última década principalmente. Portanto, a cidade de Manaus hoje cresceu populacionalmente falando, mas a infraestrutura não acompanhou esse ritmo. Que aspectos dessa infraestrutura a senhora destacaria dentro do seu programa de governo para a Prefeitura de Manaus, que sejam fundamentais no primeiro ano, caso a senhora seja eleita? Bom, primeiro a gente volta a falar de planejamento. A cidade de Manaus tem que ser planejada. A Câmara de Vereadores está discutindo o plano diretor. Mas, infelizmente, um novo plano diretor. Plano diretor nós temos há muito tempo, mas ele não é sequer observado pelo administrador municipal, pelo prefeito. Então, eu vou cumprir o plano diretor. Nós vamos nos antecipar a este problema, por exemplo, da ocupação. Eu não gosto de chamar invasão. É ocupação porque quando as pessoas ocupam uma terra, é porque ela está desocupada e as pessoas precisam de moradia. Então, vamos planejar a cidade de Manaus para que, daqui para frente, a gente possa nos anteciparmos. Olha, aqui está um bairro urbanizado, aqui tem esse conjunto de moradia, vamos ver quais são as pessoas mais necessitadas para morar aqui. E também vou fazer com que a mobilidade urbana, que é um grande problema de infraestrutura na cidade de Manaus, comece a ser transformada logo no meu primeiro ano de administração. A princípio, eu vou ter que aplicar uma engenharia de trânsito inteligente,
para melhorar a vida de quem anda de ônibus e sofre muito, esse sofre muito, mas também quem anda de carro sofre. Quem anda de bicicleta, quem anda de motocicleta sofre muito também. Então eu vou trazer para cá, na cidade inteira, sinalização inteligente, vou ver mudanças de vias de sentido nos horários de pico, vou fazer a fiscalização para que os caminhões de carga e descarga não transitem pela cidade o dia inteiro. Imediatamente eu vou construir o recuo das paradas de ônibus, que esse é um problema sério de gargalo. Isso tudo imediatamente. Agora, iniciar as licitações para as grandes obras que precisam ser feitas, para os viadutos e para as passagens de nível, por exemplo, em frente ao campus da Universidade Federal do Amazonas. Para que a gente tenha uma ideia, os carros e os ônibus ficam engarrafados em cima do viaduto lá no complexo da Bola do Coroado, que é o complexo Gilberto Mestrinho. Isso tudo porque o prefeito sabia que tinha que ser feito, mas não fez o viaduto da entrada do campus da Universidade Federal do Amazonas. A Constantino Neri, a Djalma Batista, que são os dois principais eixos, norte e sul, eles são entrecortados pelo eixo leste-oeste da Rua Pará, enfim, e não há viaduto aí. Então aí nós precisamos construir os viadutos e as passagens de nível. Então não vou esperar absolutamente nada, porque eu sei o que tem que ser feito. Nós estudamos muito na cidade de Manaus e, tomando posse, imediatamente vamos iniciar os contatos para pedir recursos, apoio do governo federal e imediatamente licitar essa obra para melhorar também nesse aspecto a infraestrutura de Manaus. Vou aproveitar que a senhora tocou nesse ponto, porque muita gente anda de carro em Manaus e isso vai de encontro às necessidades e às tendências quando se fala em sustentabilidade. A gente vê muita gente, uma pessoa só, utilizando apenas um veículo. E faz isso, na maior parte das vezes, porque não tem um transporte coletivo consistente, capaz de qualidade para atender essa demanda. Qual é a sua proposta para o transporte coletivo na capital? Primeiro, tomar nas mãos o controle do transporte coletivo, que infelizmente quem manda no transporte coletivo hoje são as empresas. Isso é um crime que se faz contra as pessoas. Em Manaus as pessoas pagam uma passagem muito cara para o serviço que elas recebem. Há monopólio no transporte coletivo, há um monopólio no norte, há um monopólio no leste. Então nós temos que acabar com esse monopólio, levar outras empresas para que haja concorrência, porque onde há concorrência, há melhoria no serviço. Então eu vou tomar essas medidas que são aparentemente simples, mas que até hoje não foram adotadas. Vou adotar a integração temporal. A pessoa não vai precisar ir até o terminal para trocar de ônibus para ir para o seu local de destino. Tem gente que troca de ônibus em 2 terminais. Com o bilhete único inteligente, em qualquer parada ela vai poder trocar de ônibus. Vou trazer de volta a domingueira, mas será a domingueira ampliada, a domingueira inteligente, porque no passado teve, mas faltavam os ônibus. Vou obrigar que cada ônibus tenha um GPS, que cada ônibus tenha no mínimo 2 câmeras, uma interna e outra externa, para garantir a segurança, mas para que eu, como prefeita, possa visualizar a qualidade do transporte coletivo das pessoas e iniciar imediatamente as obras do BRT, que as pessoas só conhecem de ouvir falar. E agora, aliás, o candidato adversário mostra essas maquetes, que é a maquete do atual prefeito no seu programa de televisão, não é? Mas vou começar a construir a obra do BRT, o que vai melhorar muito o transporte coletivo para as pessoas. Candidata, chegamos aos 16 minutos de entrevista. A gente tem mais uma indagação, mais uma pergunta da população de Manaus para a senhora. Candidata Vanessa, você como prefeita da cidade de Manaus, o que você faria sobre nossos filhos na escola, que eles não são bem tratados? Qual é a melhoria? Eu gostaria de saber qual é o seu plano para a escola da cidade de Manaus. Bom, eu já falei aqui que o que ela disse, ele corrobora com o que eu acabei de falar. Manaus é uma cidade rica, a 6ª cidade mais rica do Brasil, mas que tem uma das piores qualidades na educação. Aqui falta tudo nas escolas, não é? Então eu vou começar com a construção das creches, porque creche é educação também, está na LDB. E eu, como mulher, como parlamentar federal, tenho muito orgulho de dizer que fui uma das responsáveis pela inclusão da creche na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então vou construir, no mínimo, 100 creches na cidade de Manaus, na minha administração de 4 anos. Sei que é difícil as pessoas acreditarem, porque o atual prefeito prometeu 1000, não fez nenhuma.
O prefeito anterior prometeu 100 e só fez uma, mas eu vou construir 100 creches na cidade de Manaus. Vou melhorar a qualidade da educação, primeiro valorizando os profissionais de educação, professores, que já falei aqui, técnicos administrativos, pedagogos com mais salário, com novos planos de cargos e carreira. Vou implantar o reforço escolar, para que o filho do pobre tenha direito também de ter uma aula de reforço de matemática e de português, que é tudo o que tem o filho do rico. E vou iniciar a construção das escolas de tempo integral. E quero dizer que, como prefeita, uma vez na semana, pelo menos, eu vou visitar uma escola, sem avisar ninguém, para ver a qualidade. E vou melhorar a infraestrutura de todas as escolas, não é? E assim eu penso que a gente vai trabalhar, nós estaremos trabalhando muito, não só para o presente, mas principalmente para o futuro. Candidata Vanessa Graziotin, desde já agradeço sua participação aqui no programa. Gostaria de lhe dizer que a partir de agora a senhora tem um pouco mais de 1 minuto para fazer suas considerações finais à população de Manaus que está nos assistindo nesse momento. Eu agradeço a vocês, agradeço a audiência e quero dizer o seguinte, minha gente, a hora da verdade está chegando, a hora da decisão está chegando. E a decisão que nós vamos tomar, todos, vocês, eu, todos nós, não é uma decisão que diz respeito à candidata ou ao candidato adversário, é uma decisão que diz respeito a você. Manaus é uma cidade que vem acumulando muitos problemas. Manaus não resolveu a creche, Manaus não resolveu a saúde, que é fila, é falta de médico, é falta de respeito com as pessoas. Manaus não resolveu o problema do transporte, pelo contrário. A cada dia, esses problemas pioram. Eu digo a vocês que tenho muito orgulho dos apoios que tenho. Tenho muita experiência e sei que tenho capacidade de me dedicar, trabalhar muito pela minha cidade. Enquanto que o meu adversário representa um outro grupo político completamente diferente do meu, completamente diferente. Era o grupo do Fernando Henrique Cardoso, que não só prejudicou a Zona Franca de Manaus, mas como o governador de São Paulo, que é do PSDB, acabou de entrar com uma ação questionando uma ação na justiça para acabar com todos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Eu quero fazer para Manaus o que a presidenta Dilma está fazendo para o Brasil. Buscar o desenvolvimento, mas com qualidade de vida. Eu quero trabalhar para você, que vive nos alagados, os mais pobres. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no programa. Você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Neste momento nós vamos para um rápido intervalo. Amanhã o candidato que participa é o candidato Arthur Neto, do PSDB. E a gente conta, claro, com a sua audiência e participação. Agora